Lei Complementar número 057. Paramos no artigo 90, seção 2, da promoção por merecimento. Artigo 90. Além da observância do disposto na seção anterior, a promoção por merecimento pressupõe ainda 2 anos de efetivo exercício na respectiva entrância e pelo menos 6 meses no efetivo exercício do cargo de promotor de justiça do qual o candidato for titular, respeitadas as exigências constitucionais ou legais quanto à disposição do candidato na lista de antiguidade, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago, ou quando o número limitado de inscritos com os mencionados requisitos inviabilizar a formação de lista tríplice. Artigo 91. O merecimento será aferido de acordo com os critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício das atribuições e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento de acordo com a valorização objetiva desses e outros critérios, conforme estabelecido em ato normativo do Conselho Superior do Ministério Público e considerados ainda os registros constantes dos assentamentos funcionais do candidato. Artigo 92. A lista tríplice para promoção por merecimento será formada pelos 3 nomes mais votados pelo Conselho Superior, desde que obtida a maioria absoluta de seus membros, realizando-se, para alcançá-la, tantas votações quantas necessárias, examinando-se, em primeiro lugar, os nomes remanescentes da votação anterior. Parágrafo único. Ocorrendo empate na votação, aplicam-se, no que couber, os critérios de desempate previsto no inciso 29 do parágrafo 2 do artigo 10 desta lei complementar, salvo se o Conselho Superior preferir delegar ao Procurador-Geral de Justiça o desempate. Artigo 93. É obrigatória a promoção do promotor de justiça, indicado por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. Parágrafo 1. Consideram-se distintas as indicações feitas na mesma sessão do Conselho Superior do Ministério Público. Parágrafo 2. A superveniência de promoção ou remoção, seja qual for o critério, interrompe a consecutividade e a alternância a que alude o caput deste artigo. Parágrafo 3. A consecutividade e a alternância também se interrompem se o candidato der causa, direta ou indiretamente, à sua não indicação. Artigo 94. Não sendo caso de promoção obrigatória, a escolha recairá no membro do Ministério Público mais votado, observada a ordem dos escrutínios. Artigo 95. O membro do Ministério Público promovido por merecimento entrará no exercício do novo cargo no prazo de 15 dias, contados da publicação do ato de promoção no Diário Oficial do Estado. Seção 3. Da promoção por antiguidade. Artigo 96. Além da observância do disposto na seção 1 deste capítulo, a promoção por antiguidade levará ainda em conta o quadro geral de antiguidade, o QGA, dos membros do Ministério Público até a data do encerramento do prazo para o requerimento da promoção. Parágrafo 1. Para a apuração da antiguidade, considerar-se-á o tempo de efetivo exercício na entrância, deduzidas as interrupções, exceto as autorizadas por lei e as decorrentes de afastamento cautelar em ação penal ou processo administrativo disciplinar, o PAD, dos quais não tenha resultado condenação ou imposição de penalidade. Parágrafo 2. Ocorrendo empate na classificação por antiguidade, aplicam-se, no que couber, os critérios de desempate previstos nos incisos 29 do parágrafo 2 do artigo 10 desta lei complementar, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte. Parágrafo 3. O desempate entre promotores de justiça de primeira instância com o mesmo tempo de efetivo exercício far-se-á, em primeiro lugar, segundo a ordem de classificação obtida no respectivo concurso de ingresso na carreira e, se persistir o empate,
pelos critérios sucessivamente previstos nas alíneas D e E do inciso 28 do parágrafo 2 do artigo 10 desta lei complementar. Parágrafo 4. A promoção por antiguidade somente poderá ser recusada pelo Conselho Superior do Ministério Público pelo voto de 2/3 dos seus membros, nos termos desta lei complementar. Parágrafo 5. A recusa da promoção por antiguidade suspende exclusivamente o preenchimento da respectiva vaga, que só poderá ser provida mediante novo edital, observados a mesma modalidade e o mesmo critério de provimento, após o trânsito em julgado da decisão do Conselho Superior do Ministério Público. Parágrafo 6. Da decisão do Conselho Superior do Ministério Público que recusar a promoção por antiguidade, caberá recurso do interessado ao Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de 5 dias úteis, contados da data da sessão. Parágrafo 7. Se o Colégio de Procuradores de Justiça der provimento ao recurso previsto no parágrafo anterior, o recorrente será imediatamente promovido por ato do Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 8. Não se dará promoção por antiguidade ao membro do Ministério Público que tiver sido removido por permuta nos últimos 24 meses. Parágrafo 9. Aplica-se ao candidato promovido por antiguidade o disposto no artigo 95 desta lei complementar. Seção 4. Do concurso público de acesso ao cargo de Procurador de Justiça. Artigo 97. O acesso ao cargo de Procurador de Justiça far-se-á por promoção de promotor de justiça de terceira instância, aplicando-se no que couber as normas constantes das seções anteriores deste capítulo, exceto quanto ao prazo para o requerimento da promoção, que será de 5 dias úteis a contar da publicação do edital. Capítulo 3. Do concurso público de remoção voluntária. Artigo 98. A remoção voluntária dar-se-á sempre de um para outro cargo de igual entrância ou categoria, aplicável no que couber o disposto no capítulo anterior. Parágrafo 1. Não se dará remoção voluntária a candidato que tiver sido promovido ou removido há menos de 6 meses. Parágrafo 2. Não se dará remoção por antiguidade ao membro do Ministério Público que tiver sido removido por permuta nos últimos 24 meses. Parágrafo 3. A primeira investidura no cargo inicial da carreira do Ministério Público e a promoção pelo critério de merecimento serão precedidas de concurso público de remoção voluntária para cada um dos cargos vagos. Parágrafo 4. Revogado. Parágrafo 5. As vagas decorrentes de remoção voluntária não poderão ser objeto de novo concurso de remoção voluntária, devendo ser, desde logo, disponibilizadas para provimento por promoção nos termos desta lei complementar. Parágrafo 6. A remoção voluntária dar-se-á unicamente pelo critério de antiguidade. Capítulo 4. Da remoção compulsória e da remoção por permuta. Artigo 99. Além da remoção voluntária, o Conselho Superior do Ministério Público poderá impor a remoção compulsória e deferir a remoção por permuta. Seção 1. Da remoção compulsória. Artigo 100. A remoção compulsória poderá ser determinada pelo voto de 2/3 dos membros do Conselho Superior do Ministério Público, por representação do Procurador-Geral de Justiça ou do Corregedor-Geral do Ministério Público, fundamentada exclusivamente em motivo de imperiosa necessidade do serviço ou do interesse público, assegurados ao interessado o contraditório e a ampla defesa na forma regimental. Parágrafo único. A remoção compulsória não tem caráter disciplinar, mas o membro do Ministério Público removido compulsoriamente fica impedido, pelo prazo de 2 anos, de postular remoção voluntária ou por permuta. Seção 2. Da remoção por permuta. Artigo 101. É permitida a remoção por permuta entre membros do Ministério Público da mesma entrância ou categoria, mediante pedido escrito, formulado por ambos os pretendentes, dirigido ao Conselho Superior do Ministério Público, observado o disposto nos parágrafos seguintes. Parágrafo 1. Não se dará remoção por permuta a quem tenha sido removido da mesma forma nos 24 meses anteriores ao pedido. Parágrafo 2. O Conselho Superior do Ministério Público poderá indeferir,
fundamentadamente por um motivo de relevante interesse público ou institucional e pelo voto de 2/3 dos seus membros, o pedido de remoção por permuta. Capítulo 5. Da remoção dos procuradores de justiça. Artigo 102. Aplica-se, no que couber, a remoção dos procuradores de justiça. O disposto nos capítulos anteriores deste título desta lei complementar. Capítulo 6. Da reintegração, da reversão e do aproveitamento. Artigo 103. O reingresso do membro do Ministério Público à carreira dar-se-á por reintegração, reversão ou aproveitamento. Artigo 104. A reintegração que decorrerá de sentença transitada em julgado é o retorno do membro do Ministério Público ao cargo que anteriormente ocupava ou no cargo decorrente de sua transformação, com ressarcimento dos subsídios e vantagens deixados de perceber em razão do afastamento, inclusive a contagem do tempo de serviço, observadas as seguintes normas. Inciso 1. Se o cargo em que deva se... Inciso 1. Se o cargo em que deva se dar a reintegração tiver sido extinto, o reintegrado será colocado em disponibilidade. Inciso 2. Achando-se provido o cargo no qual deva ser reintegrado o membro do Ministério Público, o seu ocupante será colocado em disponibilidade. Inciso 3. O membro do Ministério Público reintegrado poderá ser submetido à inspeção médica e, se considerado incapaz, será aposentado compulsoriamente, com as vantagens a que teria direito se efetivada a reintegração. Artigo 105. A reversão é o retorno do membro do Ministério Público ao cargo em que anteriormente ocupava, ou no cargo decorrente de sua transformação, no caso de: inciso 1. Aposentadoria por invalidez, quando, por laudo de junta médica oficial, forem declarados insubsistentes ou os motivos da aposentadoria. Inciso 2. A aposentadoria voluntária por tempo de serviço deferida a menos de 6 meses. Inciso 3. Cassação da procuração ou da remoção. Parágrafo 1. Aplicam-se à reversão o disposto nos incisos 1 e 2 do artigo anterior. Parágrafo 2. Não poderá reverter o aposentado que tiver alcançado a idade limite para aposentadoria compulsória. Artigo 106. O aproveitamento é o reingresso na carreira do membro do Ministério Público posto em disponibilidade em cargo de natureza e padrão remuneratório correspondente ao que anteriormente ocupava. Parágrafo único. O aproveitamento é obrigatório, inciso 1, quando for restabelecido o cargo de cuja extinção decorreu a disponibilidade. Inciso 2, quando ocorrer a primeira vaga de cargo de natureza e padrão remuneratório equivalente ao cargo de cuja extinção decorreu a disponibilidade, caso em que o aproveitamento prevalecerá sobre qualquer outra forma de provimento derivado. Capítulo 7. Da elevação da entrância e do direito de opção. Artigo 107. A elevação da entrância do cargo de promotor de justiça não importa em promoção do respectivo titular. Parágrafo 1. Quando promovido, o promotor de justiça titular de cargo, cuja entrância tenha sido elevada, poderá optar no prazo de 10 dias, contados da publicação do ato no Diário Oficial do Estado, pela efetivação de sua promoção na comarca onde se encontre, se nela houver vaga, ouvido previamente o Conselho Superior do Ministério Público. Parágrafo 2. A opção poderá ser motivadamente indeferida pelo Conselho Superior do Ministério Público, se contrária aos interesses do serviço, cabendo recurso do interessado ao Colégio de Procuradores de Justiça no prazo de 10 dias, contados da ciência da decisão. Parágrafo 3. Deferida a opção, o Procurador-Geral de Justiça expedirá novo ato de promoção e tornará sem efeito o anterior, contando-se da publicação da promoção revogada, a antiguidade do optante na entrância, seguindo-se, se for o caso, novo concurso de promoção para o preenchimento do cargo vago em decorrência da opção aqui referida. Título 6. Da disponibilidade, da exoneração e da aposentadoria. Artigo 108.
No caso de extinção do cargo de procurador de justiça ou de promotor de justiça, seu ocupante será colocado em disponibilidade sem prejuízo do subsídio mensal e da contagem do tempo de serviço, respeitado o disposto nesta lei complementar. Parágrafo único. O membro do Ministério Público em disponibilidade remunerada continuará a gozar das prerrogativas e a se sujeitar aos deveres e vedações e impostos aos membros do Ministério Público em atividade, devendo ser aproveitado nos termos do disposto nesta lei complementar. Artigo 109. A exoneração do membro do Ministério Público dar-se-á: inciso 1, a pedido do interessado; inciso 2, ex officio, no caso de não vitaliciamento ou não confirmação na carreira. Parágrafo único. A exoneração do membro do Ministério Público não o isenta da responsabilidade civil ou criminal por atos praticados no exercício do cargo ou função antes da exoneração. Artigo 110. O membro do Ministério Público do Pará será aposentado com proventos integrais ou proporcionais nos termos do disposto nas Constituições Federal e Estadual e nas leis em vigor. Título 7. Dos impedimentos, da suspeição e das substituições. Artigo 111. Aos membros do Ministério Público aplicam-se, no que couber, os motivos de impedimento e suspeição previstos na legislação processual civil e penal ou nesta lei complementar. Artigo 112. As substituições no âmbito do Ministério Público em razão de impedimento, suspeição, faltas, ausências, férias, licenças ou afastamentos far-se-ão de acordo com o estipulado em ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça, por proposta do Procurador-Geral de Justiça, respeitado o disposto no capítulo 3 do título 1 do livro 3 desta lei complementar. Parágrafo 1. Na falta de ato normativo ou se este for omisso, caberá ao Procurador-Geral de Justiça decidir sobre a substituição e designar o substituto. Parágrafo 2. Os promotores de justiça substitutos de primeira instância poderão ser designados pelo Procurador-Geral de Justiça para substituir outros promotores de justiça de primeira instância. Artigo 113. O membro do Ministério Público poderá ser substituído por convocação em caso de licença do titular de cargo da carreira ou de afastamento de suas funções, junto à Procuradoria de Justiça ou Promotoria de Justiça, por período superior a 2 meses. Eu vou ler de novo, esse artigo ficou um pouco confuso aqui, porque repete 2 vezes a palavra justiça, eu acho que é erro de digitação. Diz assim: o membro do Ministério Público poderá ser substituído por convocação em caso de licença do titular de cargo da carreira ou de afastamento de suas funções junto à Procuradoria de Justiça ou Promotoria de Justiça, de novo, por período superior a 2 meses. Parágrafo 1. A convocação a que alude este artigo far-se-á: inciso 1, de promotor de justiça de primeira instância ou de promotor de justiça substituto de primeira instância para substituir promotor de justiça de segunda instância. Inciso 2, de promotor de justiça de segunda instância para substituir promotor de justiça de terceira instância. Inciso 3, de promotor de justiça de terceira instância para substituir procurador de justiça. Parágrafo 2. O ato de convocação especificará o cargo em que se dará a substituição, bem como o motivo desta, e, sendo possível, a sua duração. Parágrafo 3. Nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do parágrafo 1, a convocação far-se-á por ato de designação do Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 4. Na hipótese do inciso 3 do parágrafo 1, a convocação far-se-á por ato do Procurador-Geral de Justiça após a indicação do Conselho Superior do Ministério Público, nos termos desta lei complementar. Parágrafo 5.
Em caso de manifesta urgência e para assegurar a continuidade dos serviços, o Procurador-Geral de Justiça poderá efetivar a convocação a que se refere o parágrafo anterior ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público. Parágrafo 6. O membro do Ministério Público, enquanto convocado, perceberá o subsídio do cargo em que se der a substituição. Parágrafo 7. Cessados os motivos da convocação, esta cessa automaticamente, devendo o convocado retornar imediatamente ao seu cargo de origem.